Bom, pessoal, vamos lá. Continuando nossos estudos em ciências, nós vamos dar início no capítulo 5. Como eu havia dito no vídeo anterior, o capítulo 5 vai falar da transformação de energia. Nós já estudamos alguns tipos de transformações, mas especificamente esse tipo nós vamos falar de como essa matéria vai se modificar na natureza. Estudamos transformações reversíveis e irreversíveis, químicas, e agora a gente vai lá para a página 374, onde a gente inicia o conceito de ecossistema, tá? Primeiro a gente tem uma frase bem assim célebre de um cientista francês conhecido como Antoine Lavoisier, que também é um dos pais da química, e entre as suas principais descobertas podemos destacar a função do oxigênio na combustão, que o oxigênio funciona como alimento da combustão. Quanto maior o oxigênio, mais a combustão vai acontecer. É por isso que quando a gente vê algumas matas pegando fogo, que a gente vê uma ventania por cima dessa mata, possivelmente o fogo ali vai se alastrar, porque está sendo mais alimentado ainda pelo oxigênio. E Lavoisier também descobriu a teoria da conservação da matéria, tá bom? A frase que ele tem, que nós utilizamos até hoje nesses estudos científicos é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, podemos utilizar essa frase para falar que a matéria ela está em uma constante transformação na natureza. Até mesmo quando ela morre, ela também consegue transformar-se porque serve de alimentos para os seres decompositores, como nós falamos no capítulo anterior, que fazem parte das cadeias alimentares, que são os fungos e as bactérias. Então, vamos para o parágrafo abaixo das duas perguntas. Você já aprendeu sobre alguns ecossistemas, deserto, floresta tropical, rio, entre outros, mas o que é um ecossistema? Um ecossistema é um conjunto de seres vivos e dos elementos não vivos de um local que interagem entre si com o ambiente, constituindo um sistema estável e autossuficiente. Sistema estável porque está sempre estabilizado, tá? Sempre equilibrado. E autossuficiente porque basta essa interação para que aconteça a vida ali, não precisa de interferência nenhuma, por isso a autossuficiência. O tamanho do ecossistema pode variar de uma floresta, tá? Até mesmo uma poça d'água. Cada ecossistema possui características próprias, abriga seres vivos adaptados àquelas condições, como a temperatura, né? A presença da água ou não, umidade do ar, e por aí vai. E embaixo a gente tem 3 exemplos de ecossistemas diferentes, 3 imagens diferentes. O fitoplâncton, tá? Um exemplo que é uma savana africana, que é outro tipo de ecossistema, e um ecossistema aquático lá no Oceano Pacífico. Então, vocês vão listar, utilizando as imagens, a imagem de um ecossistema de um manguezal, os elementos não vivos, os seres vivos, de um ecossistema da Antártida e de um ecossistema de uma praia tropical, lá na página 375. Vocês vão observar e vão listar quais são os seres vivos e os seres não vivos. Respondido até a página... Deixa eu voltar aqui. Até a página 375, 376. No número 2... o ecossistema de um manguezal, Antártida de praia tropical, aí vocês vão descrever as características diferentes de cada ambiente. O que vocês acham que existe ali? Temperatura alta, temperatura baixa, presença de alta umidade do ar, baixa umidade do ar. Depois a gente tem o fluxo de energia dos ecossistemas. Então, a gente estudou as cadeias alimentares
e percebemos que a luz solar é a fonte de energia para as plantas produzirem seu próprio alimento, que é a glicose, por meio da fotossíntese. Essas plantas, elas servem de alimento para os animais herbívoros que passam a ser os consumidores primários. Esses animais herbívoros servem de alimentos para os animais carnívoros que passam a ser os consumidores secundários. Então, quando este último animal a que se alimentou, ele morre, ele passa a ser alimento por meio de matéria orgânica morta dos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, esse fluxo de energia presente, a energia presente em cada ser vivo, ela vai passando de um ser vivo para o outro, ok? Então, por isso, permite o fluxo de energia dos ecossistemas. Esse fluxo de energia, ele parte sempre dos produtores, que vão captar energia luminosa, tá? Para os consumidores. Depois, essa energia dos consumidores vai passar para os decompositores. E, enfim, vão acontecer tudo numa direção só, por isso a gente chama de fluxo de energia unidirecional, tá? Temos uma imagem na página 377 de uma cadeia alimentar e representando a energia que está sendo passada de um ser vivo para o outro. Inclusive, começa do menor para o maior. Então, essa energia ela vai sendo passada e vai sendo transformada. Ou seja, a cadeia alimentar sofre uma manutenção de vida à medida que a energia vai passando de um ser vivo para o outro. Ou seja, o fluxo de energia unidirecional de um ecossistema, tá? Então, passou da 377, nós vamos lá para 378, que temos uma imagem que forma basicamente uma pirâmide, né? A parte da base da pirâmide é a maior parte, que são os seres produtores. As energias presentes na cadeia alimentar, elas vão transferindo-se de um para o outro, mas começa sempre a transferência lá no ser produtor, que vai transferindo para o consumidor primário, do consumidor primário vai para o consumidor secundário, do consumidor secundário vai para o consumidor terciário, e aí até chegar nos decompositores, tá? Depois vocês têm uma tarefa que é construir uma pirâmide de energia representando a cadeia alimentar, utilizando os seres aí abaixo. Fácil de ser feito, hein, galera? Na 379, observe a cadeia alimentar e escreva essa cadeia representando o fluxo de energia com setas. Depois construa uma pirâmide de energia. Mesma tarefa que você fez anterior, você vai fazer utilizando esses seres vivos aí. Retomando a pergunta inicial, por que a cadeia alimentar, em uma cadeia alimentar, raramente há mais do que 5 níveis? As energias, eu acho que vocês podem ter observado, elas vêm do maior para o menor. Então, ela vai afinando, né? Ela vai diminuindo. Então, à medida que ela diminui, vai diminuindo os elementos da cadeia alimentar. Então, dificilmente a gente chega a um consumidor fora do quaternário, tá? 380, ciclo da matéria nos ecossistemas. Você já ouviu falar de um terrário? Um terrário é um espaço fechado que reproduz as características do ambiente para a sobrevivência em determinados seres vivos. Essa experiência foi feita lá em 1960, na Inglaterra, onde um engenheiro colocou uma terra, adubo, água e uma mudinha de planta dentro de uma garrafa e fechou para ver o que acontecia. Então, 12 anos depois, ele voltou a regar, fechou a garrafa para nunca mais abrir. A planta, ela permaneceu viva até hoje e cresceu muito, ocupando toda a garrafa, né? Então, é possível essa sobrevivência lá? Sim. Por quê? Porque as plantas produzem glicose para absorver a luz do sol, ao absorver a luz do sol, o gás carbônico que elas utilizam, né? A água. Então, esses elementos, eles são nutrientes que estavam presentes nessa garrafa, porque ele começou a regar, então começou a ter a entrada de ar, a entrada de luz e presença de água. Por isso,
esse terrário é um exemplo de um pequeno ecossistema, para fazer vocês entenderem como funciona esse tipo de energia no ecossistema. Depois vocês vão respondendo, tá? Existem 2 experiências aí a serem feitas. Sim, a estação 1, que é o ciclo da água, que vocês vão observar e perceber como esse ciclo acontece na natureza e como ele pode acontecer dentro do terrário. Aí vocês vão escrever sobre. Depois, o ciclo da matéria, que é a transferência de energia. Vocês vão responder por que essa matéria no terrário nunca vai acabar. E o ciclo 3 é um ciclo muito importante, gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa parte, que é o ciclo do carbono. O carbono é um elemento muito presente no nosso planeta, tá? Faz parte da composição do corpo dos seres vivos, porque ele está presente nas moléculas de açúcares essenciais para produzir energia. E ele também está presente no gás carbônico, nos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e também no gás natural. Então, esse carbono, ele entra nas cadeias alimentares por meio dos seres produtores, que vão captar o gás carbônico para realizar a fotossíntese e vão obter como produto a glicose. A planta, então, vai fabricar outras moléculas orgânicas que vão participar, né, vão passar para outros dos seres vivos das cadeias alimentares. Então, nesse processo de respiração, os seres vivos também decompõem essas moléculas e acabam devolvendo para a atmosfera o carbono em si, tá? Então, a gente tem um esquema simplificado do ciclo do carbono que está sempre sendo renovado. É um ciclo importantíssimo, ok? E na estação 4, nós temos a formação dos combustíveis fósseis, né? Ouvimos até hoje falar do petróleo, que é uma matéria-prima que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, porque dela derivam muitas outras matérias. E esse combustível é um combustível fóssil porque ele se origina de restos de seres vivos muito antigos que foram depositados lá no subsolo e ficaram pressionados milhões e milhões de toneladas de rocha, camadas de areia, e aí foi dando origem a essa substância, ok? Esse ciclo é um ciclo muitíssimo importante para a manutenção da vida na Terra. Interferência humana no ciclo da matéria na 386. Emissão de carbono atinge recorde em 2017. Falamos que o carbono é importante, só que a sua emissão na atmosfera junto com outros gases acabam tornando a atmosfera um pouco tóxica e poluente, tá? Então, essa queima de combustíveis fósseis, por exemplo, ela vai acabar liberando muito carbono para a atmosfera. Então, existem materiais que demoram muito a ser decompostos. Então, quando essa velocidade dessa decomposição acontece, acaba causando um desequilíbrio nesse ciclo. Ou seja, o carbono é importante sim, mas tem uma medida, né, vamos dizer assim, uma medida correta para acontecer na atmosfera. Depois, tarefas até a 387 e, por último, tarefas de atividades finais. Então é isso, gente. Esse capítulo veio falando do fluxo de energia presente dentro das cadeias alimentares e dentro do ecossistemas. Falou também dos diferentes exemplos de transferência de energia, da pirâmide de transferência de energia. Lembrou as estações que produzem também, juntamente com as cadeias alimentares, energia para a manutenção da vida no planeta. Falamos que a ação do ser humano também pode modificar esse tipo de energia quando acontece uma queima exagerada de combustíveis fósseis, aumentando a quantidade de carbono na atmosfera. É isso, galera. Por favor, fazer todas as tarefas do capítulo 5. Na próxima semana eu volto para corrigir tudo direitinho. Eu acho que até então tá indo tranquilo, vocês estão conseguindo entender a matéria.
Quem não entender pode me sinalizar alguma tarefa, tá? Pelo WhatsApp. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Então, beijo. Vou colocar um vídeo anexo, sim, também, porque esses vídeos anexos também ajudam muito no entendimento da matéria, tá? Beijo, gente.